Hoje, em 9 minutos, uma conversa que certamente interessa um grande contingente de capixabas, diz respeito àquelas pessoas que portam os créditos, os créditos de dívidas com o governo reconhecidas em justiça e por isso denominadas precatórios. Nós vamos conversar com uma das autoridades que está à frente do processo, que coordena, um dos coordenadores, um dos responsáveis pela Central de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o doutor Isaías Eduardo da Silva, com quem nós passamos a falar agora. Doutor Isaías, essa questão do precatório foi objeto da lei 9.705 de 2011, ela que estatuiu, ela que disciplinou os critérios e normatizou no âmbito estadual. No âmbito estadual, a modalidade de pagamento de precatório. Exato. Né? Essa lei avança em alguma coisa? Avança, essa lei vem no âmbito estadual disciplinar a partição dos recursos orçamentários e o modo como seriam utilizados esses recursos para a satisfação dos precatórios. Essa lei vem em complementação a uma emenda à Constituição, emenda 62 de 2009, que instituiu um regime especial para pagamento de precatórios para aqueles entes que estavam em mora na data do advento dessa emenda. Entes que estavam em mora, que isso quer dizer poder público, nos 3 níveis, né? Poder público. Todos os entes, estados, municípios que estavam inadimplentes com o pagamento de seus precatórios foram instados, foram submetidos a um regime especial. E eles haveriam de optar por um pagamento anual ou para o pagamento mensal. Essa mesma emenda estabeleceu que o poder público, esses entes, estados, municípios, poderiam reservar até metade das dotações orçamentárias para pagamento em regime de acordo. A outra metade, quer dizer, no mínimo metade, serão destinados, desses recursos, serão destinados para o pagamento de precatórios sob ordem cronológica, ou seja, obedecida a antiguidade de cada precatório. E 50%? 50%. Uma outra metade, essa outra metade, o Estado, o município, poderia optar entre 3 caminhos: fazer leilão dessas dívidas ou pagar precatórios sob ordem crescente de valor, ou seja, do menor para o maior, ou pagá-los mediante acordo com os credores, o que autoriza um deságio de até 50%, quer dizer, um desconto de até 50%. Desculpe, doutor. O Estado do Espírito Santo, num primeiro momento, usou de uma técnica bastante racional, fez uma boa gestão, porque ele optou, num primeiro momento, por reservar metade dos recursos e passou a pagar os precatórios sob ordem crescente. Isso permitiu que já no primeiro ano desse regime especial, que foi o ano de 2010, se pudesse pagar mais que 600 precatórios, de um universo de mais de 1.000 precatórios, que era o somatório, quer dizer, aí o número de credores aí são milhares de credores, mas havia mais de 1.000 precatórios. E já no primeiro ano, mais que 600 puderam ser satisfeitos. Essa ordem crescente de valor. Essa ordem crescente, do menor para o maior, né? Exato. Então, nós temos esse critério da ordem cronológica, que vai ser observada no caso de quando não se enquadra num desses critérios, é isso? A ordem cronológica ela sempre será privilegiada com metade dos recursos, no mínimo. Outra metade é a opção do ente público. O ente público pode, olha, eu quero, se eu tenho 100 milhões para pagar precatório, e o Estado do Espírito Santo, por exemplo, esse ano, estará destinando 180 milhões de reais para pagar precatórios. Metade eu vou pagar o mais antigo, o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante, enquanto houver recursos dessa metade. 90 milhões no caso. Os outros 90 milhões, neste exercício de 2012, serão destinados para pagar precatórios em regime de transação com os credores, o que permite o deságio de 50%. Até de 50%? O deságio é de até, na dicção da emenda, mas o Estado o município pode estipular um deságio padrão. No caso do Estado, ele optou por um deságio padrão de 50%. Entendi. Quem aderir, quem quiser, poderá receber com essa metade, com esses 90 milhões, concedendo o deságio, pode receber à vista, imediatamente, todo o seu crédito. Ainda assim, doutor Isaías, não fere um princípio de justiça um devedor impor unilateralmente o desconto que ele quer pagar? Veja bem,
o credor não precisa, embora estamos falando de uma adesão, de uma transação por adesão. Um entendimento, né? Um entendimento. Ele não está jungido não está obrigado a aceitar esse acordo. Ele pode permanecer em ordem cronológica ali e no momento em que ele alcançar a primeira posição nessa ordem, ele será satisfeito com a integralidade do seu crédito. De fato, o ideal é que o poder público pagasse 100%. E não apenas uma fração do que deve. Esse é o mundo do desejável, é o mundo para o qual nós estamos caminhando. Esperamos chegar, né? Onde esperamos chegar. Essa emenda 62, se por um lado ela concedeu mais uma prerrogativa, ela criou uma situação facilitadora, digamos assim, para o poder público zerar o seu acervo de precatórios, por outro, no regime comum, inaugurou regras mais severas. Porque antes você só podia fazer sequestro de quantias do poder público se houvesse preterição da ordem, quer dizer, pagamento fora da ordem. Era a única hipótese. Hoje não. Hoje, a não alocação, a não destinação de recursos suficientes para o pagamento autoriza o bloqueio das contas do poder público, autoriza o bloqueio do fundo de participação dos municípios ou o bloqueio de fundo de participação dos estados. Então avançamos no âmbito legislativo e avançamos no âmbito da aplicação das regras. Eu falo de avanço, Eustáquio, pelo seguinte... Não entendo, eu concordo. Não adianta leis muito boas... Inviáveis, né? Inviáveis e leis que sejam mal interpretadas e mal aplicadas. Aqui no Espírito Santo, nós somos pioneiros na adoção de uma interpretação que encontra todo o respaldo nas modernas técnicas de interpretação e no texto da Constituição. Mas fomos pioneiros no sentido de afastar interpretações toscas, interpretações apressadas e descomprometidas com o Estado Democrático de Direito. Em 9 minutos a gente conversa com o doutor Isaías Eduardo da Silva, juiz, um dos coordenadores, um dos responsáveis pela Central de Precatórios do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos que traz hoje o doutor Isaías Eduardo da Silva, um dos responsáveis pela Central de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Doutor Isaías, qual os prazos que se projetam para os que se optarem por receber os precatórios integralmente, não transigirem, não quiserem esses acordos de 50%? Veja bem, nenhum ente público pode ultrapassar o prazo máximo de 15 anos. Em alguns casos, esse prazo acabará sendo necessário por conta de uma dívida muito volumosa. Sim. Temos a situação de Iguaçuí, por exemplo, que é um município que tem uma dívida muito elevada se comparada com a receita total daquele ente público. Temos aí uma dívida de 32 milhões de reais, enquanto a receita líquida do município de Iguaçuí não chega a 40 milhões. Então veja que é um comprometimento muito elevado. Isso faz com que o município, essa é uma situação em que o município precisa valer-se de todo esse prazo e assim mesmo com afetação de percentuais que vão muito além desse 1% e desse 1,5%, aos quais estamos sempre nos reportando, que são comprometimentos mínimos. Sim. No caso de Iguaçuí, esse comprometimento vai chegar em torno de 3%, quer dizer, ele vai pagar mais que o dobro do mínimo exigível e aí, com sacrifício, precisará de lançar mão de todo o prazo. Mas são situações agônicas, excepcionais. Okay. Na maioria dos casos, Vitória, por exemplo, nós temos uma perspectiva de satisfação integral ainda neste exercício de 2012. De um valor estimado de quanto, você sabe? A Vitória deve pagar aí um universo de 20 milhões, possivelmente com a destinação de 15. Porque aí entra o deságio, entra a possibilidade de transação. Ok. Doutor Isaías, veja bem. Há uma relação que fica. Quer dizer, ainda bem que está se encaminhando a solução, ainda que não seja como o senhor observou, não é o melhor dos mundos, mas é o mundo possível, né? Mas essa relação assimétrica do governo machuca o cidadão. O governo é voraz e intransigente quando se trata de receber impostos. Na hora de pagar, estabelece toda essa... Claro que nós não estamos falando de governo. Vamos falar de Estado, né? Governos são transitórios, Estados são entidades
perenes e fixas, a possibilidade de assegurar a liquidez para esses papéis, que são créditos, são haveres, de maneira que instaurasse até um mercado paralelo em que ele pudesse ser usado para, por exemplo, quitar tributos com o governo. Vamos lá. Veja só, Eustáquio, o ideal é que não houvesse mercado paralelo algum, porque o precatório é o quê? É uma requisição que o presidente do tribunal dirige ao chefe do Poder Executivo para que ele pague até o final do exercício seguinte a integralidade de uma dívida que já foi discutida, debatida e acerca da qual não paira dúvida sobre a sua legitimidade. Então, esse pagamento deveria ser prontamente satisfeito e não haveria giro, porque uma vez reconhecida a dívida, claro, ela seria prontamente satisfeita. Eu penso que o objetivo nosso, o objetivo do Tribunal de Justiça é fazer com que todos os precatórios sejam liquidados. Alguns entes públicos farão isso já neste exercício, outros precisarão de 2 anos ou 3, em alguns casos prazo um pouco mais dilatado. Mas eu penso que eu não vejo com nenhuma simpatia esse mercado paralelo, embora saiba que ele exista. Sim. Credores estão aí vendendo seus créditos por percentuais vis. São transações até algumas suscetíveis talvez de invalidação, porque o preço vil numa negociação é uma das causas de nulidade do negócio jurídico. Mas o fato é que muitos credores cediam seus precatórios por valores ínfimos, por fração ínfimas da sua totalidade, por conta de uma perspectiva... De nenhuma perspectiva de que receberia esse crédito. Então, imaginando que receberia daqui 20, 30 anos, ou talvez nunca receberia, prefere vendê-los por 3, 4, 5% do seu valor facial. Isso é terrível, mas eu sou muito otimista, né, no exercício do meu ofício, da minha profissão, e eu acredito mesmo que essa realidade está mudando. Já mudou bastante. Nós começamos em 2010 a pagar precatórios. No final de 2009, começamos fazendo audiências de conciliação. Eu me lembro que no final de 2009, na gestão do desembargador Álvaro, nós fizemos a primeira audiência de conciliação para pagamento de precatórios. E pagamos um precatório de 83. No final de 2009, pagamos um precatório que foi formado no ano de 83. 26 anos. Então, é muito tempo. Eu estou pagando... recentemente temos aí satisfeito alguns precatórios que a demanda começou nos idos de 1950, 1960. Mas nós avançamos tanto que eu já estou pagando agora precatórios formados em 96, 97. Entendi. A fila está andando. Entendi. Agora, doutor Isaías, a minha pergunta foi incompetente, que eu misturei, embaralhei conceitos. Eu falei de mercado paralelo, que, como o senhor explicou bem, talvez é uma situação a ser evitada com a possibilidade do sujeito usar o precatório para quitar imposto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, né? E perfeitamente, são situações distintas. Existe o Instituto da Compensação de Créditos Tributários, e aí é competente cada ente público que tem capacidade tributária, isso os estados têm competência para legislar sobre compensação de tributos estaduais. Cada município tem também competência para legislar sobre compensação de tributos municipais. É uma autorização que a Constituição dá a esses entes que têm capacidade legislativa e capacidade tributária para editar uma legislação regulando a matéria, cada qual na restrita esfera de sua competência. Existe um outro instituto chamado Cessão de Créditos de Precatórios. E a emenda e a Constituição vê legitimidade em que um credor possa ceder o seu crédito precatório para um terceiro. Esse terceiro pode ser um empresário que tem dívidas com o Estado, que tem créditos, ou melhor, que tem dívidas com o Estado. Então, ele compra o crédito de um particular com o intuito de compensar aquele crédito que adquiriu por cessão, por ato intervivo, cessão de um particular a um particular, para compensar isso com o crédito que o Estado tem contra si. Bom, isso é possível, mas no momento em que aquele precatório adquire liquidez. Se é um precatório que vai ser satisfeito só daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos, não há atualidade. Um dos pressupostos da compensação é que as duas dívidas sejam imediatamente exigíveis. Sincronizadas. Uhum. Se eu tenho um crédito que vai vencer ainda e o outro crédito contra mim já está vencido, eu não posso compensar. Então, essa é a regra básica.
Então, empresários que têm dívida tributária com o Estado, com o município, podem adquirir precatórios, mas somente poderão compensar no momento em que esse precatório se torna líquido. Eventuais dívidas a vencer, não dívidas vincendas, né? Não dívidas vincendas, dívidas a vencer. Se ele tem uma dívida que vai vencer, ele pode comprar um precatório que também irá vencer. No momento em que as duas se tornarem líquidas e exigíveis, a compensação. Doutor Isaí, fico muito agradecido pela sua disponibilidade de vir cá explicar para nós. Esse é um assunto que causa uma certa perplexidade no capixaba, né? Há uma expectativa, há famílias esperando por isso. Sou lhe grato pela presença. Nós é que agradecemos o Tribunal de Justiça, né, a administração atual, por meio da pessoa do desembargador Pedro Ferrosa, tem dado todo o apoio para a Central de Precatórios, tem dado todo o respaldo para que a gente atue com todo rigor para que esses créditos reconhecidos pelo Poder Judiciário sejam efetivados, tornem realidade a satisfação do credor. Estamos sempre à disposição aqui para qualquer esclarecimento. Grato. Em 9 minutos nós contamos com a presença do juiz responsável, um dos responsáveis pela Central de Precatórios do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, doutor Isaías Eduardo da Silva. Até já. Sou passageiro.